E aí, galera, hoje vamos falar mais algumas coisas sobre probabilidade, tá? Eu decidi fazer isso em forma de exercícios. Eu sempre colocando vocês como minhas cobaias, né? Mas eu acho que assim vai ficar mais interessante, tá? Vou botar aqui 20, tamanho 20. Probabilidades. Aula 2. Vamos falar de soma de probabilidades. Eu vou falar de algumas propriedades, entre elas a soma de probabilidades. Algumas propriedades. E aí eu já quero selecionar um exercício para vocês, que é esse daqui. A gente já fez esse exercício antes, só que a gente não fez ele, a gente fez alguns itens. A gente já fez esse exercício antes, só que a gente fez a letra A, B e C. Agora eu quero fazer a letra D e a letra E. Eu não sei se vocês já perceberam, mas todo esse tempo a gente está falando de espaço amostral e tudo mais. A linguagem que eu uso para definir espaço amostral é a mesma linguagem que a gente usa para conjuntos, né? Então, probabilidade aqui, pelo menos do jeito que a gente está estudando, está muito associada com conjuntos. De maneira geral, ela está associada com conjuntos, né? Então, a gente não pode achar estranho, dito isso, né? A gente não pode achar estranho se eu tentar fazer um diagrama de conjuntos aqui para esse problema, tá? Como assim, Mororó? O que você está querendo fazer? Eu tô escrevendo aqui em formato de conjunto, eu vou até fazer achatado mesmo. E esse conjunto aqui retangular, que é o universo, né? Eu vou dizer que é tudo que a gente está trabalhando, é o nosso espaço amostral inteiro, né? Espaço amostral. Que aqui no caso tem 52 elementos. Eu poderia escrever assim, né? Mas eu poderia escrever assim também. O meu espaço amostral é igual o 2 de copas. Eu poderia dizer que é o 3 de copas e por aí vai. Para representar todos os elementos, né, dessa situação, que no caso é um baralho de 52 cartas. Mas como tem a ver com conjunto, além de representar desse jeito, eu posso representar assim via diagrama também. E eu vou selecionar alguns pedaços desse espaço amostral, que são os eventos que ele está me pedindo, tá? Essa primeira elipse aqui que eu desenhei, esse primeiro evento, né, que é o subconjunto do espaço amostral, é o evento que eu vou chamar de... agora que eu percebi que tinha uma dama aqui, são 3 opções, né? Na verdade, eu vou mudar um pouco o texto, porque não é bacana eu começar já com esse exemplo. Então, ao invés de fazer o dama, ou o rei, ou o valete, eu nem quero falar num caso desse estilo aqui,
eu vou colocar só um rei, não, uma dama ou rei ou valete. Tá, posso falar sobre isso. Eu só vou ter que mudar aqui, eu só vou ter que mudar o nosso diagrama aqui. Eu vou colocar assim, e aqui eu vou esticar ele um pouco mais, senão não cabe tudo que... legal? Eu estou selecionando esse conjunto aqui, de ocorrer uma dama, um rei ou valete, eu estou separando ele em 3 eventos, tá? O evento que é o conjunto das damas, né? Então vou colocar aqui damas, vou colocar aqui um outro evento que se chama as cartas que são rei. E agora, nesse atual momento, eu já queria que vocês começassem a pensar no seguinte: desses 52 elementos que tem no espaço amostral, quantos elementos estão aqui dentro desse conjunto, né? Ou seja, quantos elementos, quantas das 52 cartas são damas, né? É uma forma de pensar também. Quatro, com certeza. Então, assim, se eu fosse usar aquele diagrama de conjunto, né, teria 4 pontinhos aqui. Eu vou colocar só que tem 4 elementos, tá, para facilitar a minha vida. Além disso, desses 52 elementos aqui, quantos... Também a gente teria 4 reis, né? Então a gente tem desses 52 elementos, 4 são damas, 4 são reis, e eu sei que 4 são valetes. Assim, se eu quiser saber a probabilidade de ocorrer uma dama, ou um rei, ou um valete, eu tenho que agora que pensar no significado dessa palavra ou aqui, né? E aí eu queria que vocês me dissessem, quando eu pergunto para vocês uma frase do tipo assim, eu quero que saia uma dama ou um rei, o que vem na cabeça de vocês? É exatamente o que eu gostaria que vocês respondessem. Vocês já estão trabalhando com programação, né? Então eu já posso falar do conectivo ou no sentido matemático da coisa, né? Eu não sei se vocês estudam aquele negócio de portas lógicas, que é mais para eletrônico, mas acho que tem a ver com se vê em programação também. Em geral, na língua portuguesa, a palavra ou, ela tem o sentido exclusivo, né? Então, a pessoa fala assim, hoje vou na praia ou vou no cinema, né? Geralmente, quando em português a gente utiliza o ou, a gente dá a ideia de que a pessoa vai, se ela for em um, ela automaticamente não vai no outro, né? Só que na matemática o ou não tem esse sentido, né? O que teria esse sentido seria o ou exclusivo, né? O ou, de maneira geral, ele é tudo, tá? Nada me impede que no mesmo dia eu vá na praia e também vá no cinema. Isso tem a ver com lógica, tá? E também tem a ver com conjuntos. O conectivo ou está atrelado sempre à união dos conjuntos.
Então, quando eu quero calcular a probabilidade de vários conjuntos ao mesmo tempo, no caso aqui, 3 eventos, né, conectados por ou, eu estou querendo reunir, na verdade, o número de elementos da união desses 3 conjuntos. Então, calculando a questão de probabilidade aqui, eu vou colocar a probabilidade de ser dama, ou de ser um rei, ou de ser um valete. Isso aqui, em linguagem mais técnica, deixa eu ver se eu acho esse símbolo aqui para colocar. Cup. Deixa eu ver aqui. Esse é legal. União. O que eu estou querendo calcular, na verdade, é a probabilidade de eu ter os elementos. Eu vou botar aqui em letra maiúscula para ficar mais técnico, né? Eu quero a união dos 3 eventos, né? No caso dos 3 conjuntos que eu estou mencionando. E no caso específico, lembrando, né, que probabilidade é o número de elementos, então, desse conjunto. Droga. Agora vai, eu acho. Pronto. Estou escrevendo bem técnico aqui, mas é só para a gente lembrar do que estava falando antes. Tá? A probabilidade aqui no nosso curso aqui, ele é dada desse jeito, né? O número de elementos do que eu quero sobre o número de elementos total do espaço amostral, né? Eu quero então que vocês me digam quantos elementos vão ter aqui nessa união, nesses 3 conjuntos. Legal. Quantos elementos, então, estão na união do conjunto damas, conjunto reis e conjunto valetes? Aqui na nossa contagem, quando a gente for percorrer a união, a gente vai juntar todos esses elementos. Então, para calcular a probabilidade da união aqui nesse caso específico, basta que eu some os elementos, né? Que no caso vai dar 12 sobre 52, né? Opa. Que a gente pode simplificar, que vai dar 6 chances, por 2 dá 6, né? E por 2 ali, pode ser por 4, né? Por 4 dá 3 e por 4 dá 13, né? 3 chances em 13. Isso, uma coisa em torno de 23%, 23,1%, alguma coisa assim. Só que a gente pode ainda proceder de uma outra maneira que pode ser útil para a gente calcular a probabilidade nesses momentos, tá? Percebam que como aqui eu somei os elementos e o denominador para essa soma de elementos aqui foi 52, nada me impediria de eu ter feito o raciocínio da seguinte forma: ao invés de calcular a soma e depois ter dividido, mas que coisa!
Eu poderia simplesmente ter dito isso aqui, né? Esse raciocínio veio disso. E lá de matemática básica, a gente sabe que dentro desse contexto aqui, a gente pode escrever isso. Isso aqui é a mesma coisa que 4 sobre 52 mais 4 sobre 52 mais 4 sobre 52. Só que essas três contas aqui separadamente, elas são as probabilidades separadas dos três eventos. Então, no final das contas, isso aqui é a mesma coisa que a probabilidade de tirar uma dama. Não, Adriel, matemática básica, na soma de frações, o denominador ele fica repetido quando eu quero somar, tá? Então aqui 4,52 sobre 4 mais 4,52 mais 4,52 dá 12,52. Tem um vídeo lá na playlist de matemática básica falando de soma de frações para adultos, tá? Não vou fazer uma pizza, não vou fazer nenhuma barra de chocolate. Eu acho que é um bom vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre trabalhar com frações, eu acho que o vídeo está legal. O vídeo vai abrir a mente nesse contexto. E o que eu queria, pessoas, o que eu queria que vocês concluíssem aqui é que calcular a probabilidade da união de três conjuntos, se esses conjuntos não tiverem nada em comum, a priori é você somar as probabilidades separadas, tá? Então, o que eu quero que saia daqui? Você viu a probabilidade do ou, em geral você vai ter que trabalhar com soma de probabilidades, tá? Você pode fazer soma de probabilidades separadamente. Legal, pessoas? Eu fiz esse desenho aqui para vocês terem a ideia desse raciocínio aqui, né? Legal, bacana. Aí agora eu vou fazer a letra E. Eu quero sortear uma carta agora, né? E eu quero que essa carta não seja um rei, tá? Tem duas maneiras de fazer isso. Eu posso fazer diretamente, né? Mas eu posso fazer indiretamente também. Eu vou fazer o mesmo problema aqui, ó, o mesmo espaço amostral, com 52 cartas. Eu quero mostrar, Joy, como é que a gente pode proceder aqui de uma outra forma, tá? Se eu for pensar aqui na questão de sair uma carta que não é um rei, eu posso pensar que nesse espaço amostral, esse espaço amostral está dividido em dois conjuntos, né? Eu tenho o conjunto das cartas que são os reis, a gente já viu ele antes, né? É um conjunto que tem 4 elementos. Eu não sei como é que o Joy pensou. Mas eu vou acabar escrevendo. Eu imagino que eu vou acabar escrevendo isso. Eu vou botar um tio aqui para dizer que a carta é um não rei, tá? Deixa eu ver se ele não aceita isso ainda. Então vamos lá. A probabilidade de não ser um rei, tá? Eu vou botar aqui um tio para dizer que não é um rei.
ao invés de... para fazer isso, eu tenho que contar quais as cartas que não são reis, né? Mas dentro desse contexto aqui, eu acabo, ao invés de pensar nas cartas que não são reis, eu automaticamente acabo pensando nas que são cartas rei, né? Que são 4, e acabo tirando do total, né? Para encontrar esse 48 aí. Procede? Vocês acabam sem querer pensando nisso? Tipo, eu quero calcular as cartas que não são reis. Só que assim, é muito mais fácil pensar nas cartas que são reis, né? Porque são só 4, do que nas cartas que não são, né? Então, a gente quer calcular a probabilidade disso aqui que está aqui fora desse evento, né? Ou seja, a gente quer calcular a probabilidade das cartas que estão fora do conjunto rei. Só que a gente acaba pensando no que a gente não quer, né? Então, assim, acaba que a gente faz isso. O que a gente calcula aqui, 52 menos 4 para achar esse 48, né? Eu vou colocar aqui numa linguagem mais... Deixa eu ver se ele não aceita, mas vou deixar assim esse tio R para dizer que é não R. Então aqui vai ser o número de elementos do conjunto não R, né? O número de elementos das cartas que não são reis, dividido pelo total de elementos do espaço amostral. Vou tirar aqui essa chave, porque a gente já sabe que é conjunto, né? Aí botei até entre parênteses aqui, mas vou deixar em parênteses. Ninguém vai sofrer com isso, não. Pronto. Do jeito que a gente está estudando aqui probabilidade, é assim, né, que a gente calcula. Mas aí o que está por detrás disso? A gente acabou pensando no total e subtraiu do que a gente não queria, né? Então o que a gente fez aqui foi 52 menos 4 e dividiu aqui por 52. Aí a gente chega nesse 48 sobre 52, que acredito que todo mundo tenha pensado aí. Só que eu quero mostrar um outro raciocínio para vocês, que ao invés de ter feito a conta antes, a gente podia ter separado essas frações aqui da mesma maneira que a gente fez lá, tá? Lá na letra anterior, né? A gente separou em 4, 4, 4 e tal. Aqui eu vou separar em 52 e 4. Então aqui, ao invés de ter feito isso e ter colocado a resposta desse jeito, eu poderia ter feito assim. Isso aqui é a mesma coisa que 52 sobre 52 menos 4 sobre 52. Se vocês estiverem acompanhando o que eu estou querendo dizer, esse 4 sobre 52 aqui é justamente a probabilidade de sair um rei, né? E 52 sobre 52 em porcentagem é 100%. Em outras palavras, o que eu quero que vocês tirem daqui é o seguinte, que a probabilidade de não sair um rei, né, é isso daqui, que é a mesma coisa que 1 menos a probabilidade de ser um rei. A gente já tinha comentado sobre isso anteriormente, mas aí agora a gente está falando do oficial, né? Então, isso aqui não é uma fórmula, tá? Isso é claro que é uma fórmula, tá? Mas eu não quero que vocês decorem assim. Eu quero que vocês decorem no sentido da língua portuguesa, né? A probabilidade da união de acontecimentos, ou seja, a probabilidade do ou, é a soma das probabilidades dos eventos separados, caso esses eventos não tenham região comum, tá? Que no caso eles são disjuntos, beleza? Então assim, toda vez que eu estiver falando de ou em probabilidade, como eu estou falando de união, muito provavelmente eu vou estar falando de soma de probabilidades. E, além disso, em alguns momentos, fica mais fácil a gente calcular a probabilidade do que a gente não quer que aconteça
do que a probabilidade do que a gente quer que aconteça. Nesses casos, no caso aqui, por exemplo, ele queria que a probabilidade da carta sorteada não fosse um rei, mas era muito mais fácil pensar na probabilidade de ser um rei, né, que são 4 em 52. Se for muito mais fácil pensar na outra parte da probabilidade, não tem problema, eu posso calcular essa probabilidade e subtrair ela de 1. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos lá. Ao invés de ter feito essa conta do jeito que eu fiz aqui, contado um por um, eu posso pensar no seguinte: a probabilidade de não ser um rei ao invés de calcular isso aqui diretamente, eu vou calcular justamente o oposto, a probabilidade da carta ser um rei. A probabilidade da carta ser um rei é 4 em 52. Se a probabilidade da carta ser um rei é 4 em 52, a probabilidade dela não ser um rei é 1 menos 4 em 52, ou seja, os 100% menos o que eu não quero, né? Porque se eu tirar a probabilidade do que eu não quero, o que sobra é o que me interessa. Aí aqui no caso dá 52 menos 1, menos 52 vezes 1, 52 menos 4 dá o 48 sobre 52 que a gente queria. Então, essa segunda técnica aí, né? Essa segunda técnica que se chama técnica do complementar, que tem tudo a ver com aquela técnica do complementar que a gente trabalhou lá em análise combinatória, tá? Quando o cara está pedindo chances de muitas coisas acontecerem, geralmente é mais fácil calcular a probabilidade da coisa não acontecer e subtrair do total. Com isso em mente, eu vou voltar e vou colocar mais um exercício para nós. R$ 384 é o exercício. Vou colocar esse exercício. Eu vou colocar inclusive na outra página, né? E vou colocar mais 2 letras aí. Eu não quero... eu poderia colocar tudo, mas para a gente ganhar um certo tempo... A letra B e a letra C eu coloco depois. A gente tem um grupo de 500 estudantes, 80 estudam engenharia e 150 estudam economia. Quando você começa a ler esse problema, antes de mais nada, né? Você começa a achar estranho aqui, porque você tem 80... Não começa a achar estranho. Não, aqui você não acha estranho, não, porque tem 500 no total. Mas, em geral, assim, essa quantidade aqui acaba sendo menor que essas duas, para gerar um desconforto no leitor. Aqui a pessoa, quem bolou o exercício não queria gerar esse desconforto, mas ele colocou a informação extra de que 10 estudantes fazem os 2 cursos ao mesmo tempo. Pergunta, Joy. Era nesse ponto que eu ia chegar agora. O problema é que quando ele conta os 80 que estudam engenharia, ele olha só para o curso de engenharia.
ele não está olhando para o curso de economia. E da mesma forma, quando ele olha para os alunos da economia, os 150 alunos, ele não olha para os da engenharia. Depois que ele vai descobrir que, não, calma aí, eu já te vi antes, você estava lá na outra turma. Eu faço os dois, né? Aí ele não percebe, ele percebe só depois que tem alunos nos dois cursos ao mesmo tempo, né? Eu vou pensar aqui, em estruturar esse problema de novo dessa forma, tá? Com um diagrama. É o diagrama de Venn, são conjuntos. Tá tudo conectado. Então, ó, o espaço amostral aqui, né? Tudo que eu posso sortear, porque ele vai sortear um aluno, né? Então, o espaço amostral tem 500 elementos, porque são os 500 estudantes. Só que daí, eu posso separar isso aqui em dois conjuntos. Que são os conjuntos dos alunos dos cursos, né? Então, posso colocar aqui que aqui é economia e aqui é engenharia. Ou ao contrário, né? Para ficar parecido com... o problema. Tá? E o jeito de preencher esses conjuntos aqui, para a gente acabar não contando errado, é o seguinte: se eu começar colocando 80 aqui, eu vou cometer um erro, né? Porque na hora... Pode perguntar, Ana. Seguinte, com um desenho você vai entender agora. Quando ele afirma que 80 estudantes estão na engenharia, ele não leva em consideração se esses estudantes fazem outros cursos. Então ele está contando todo esse conjunto aqui como 80. Então esse conjunto todo aqui tem que ter 80 pessoas. Da mesma forma, quando ele olha para o conjunto de estudantes da economia, ele não olha para quem está na engenharia. Então ele contabiliza tudo isso aqui como 150. Só que olha o que acontece. Depois ele descobre que tem 10 alunos que fazem os dois, tá? Então, se eu colocar 80 aqui e 10 aqui, essas informações não vão estar de acordo com a contagem que ele está fazendo, porque os alunos da engenharia vão bater 90. Em outras palavras, o que ele está fazendo aqui é contando alguns alunos duas vezes, porque tem alunos que fazem tanto engenharia quanto economia. Então, como tem 10 alunos que fazem os dois cursos ao mesmo tempo, que eu vou colocar aqui no meio, né, a interseção deles, aqui eu tenho que colocar o que está faltando, os 70. Porque aí agora sim, esse conjunto aqui bate 80. Estou na expectativa de você dizer, acho que eu entendi. Legal, massa. Então, da mesma forma que tem 140 alunos, porque agora o conjunto todo bate 150. Quando ele faz essa contagem, ele conta pessoas duas vezes. Eu tenho que fazer esse desconto aqui para não dar problema. Belezinha? E agora me interessa saber quantos alunos estão aqui fora. Me digam aí quantos alunos estão aí do lado de fora. Deixa eu ver aqui dá 150, né? 150 mais 70 dá 220. E aí agora, acho que é 280, né, Joy? Para dar 500, né? 280, né?
Isso aí, pronto. Agora, aí a gente consegue responder as perguntas que ele está fazendo. Qual que é a probabilidade dele estudar economia e engenharia, né? Aqui eu vou olhar o conjunto. Vou colocar aqui Eng e Eco. Aí aqui no caso são 10 alunos, né? Que é o número de elementos. É o número de elementos que está na interseção, né? Então, eu acabei já contando para vocês, né? O E está associado na matemática e na lógica matemática, né? Como toda a simultaneidade, né? Então, esse E aqui, em geral, vai ser tratado como... deixa eu ver se eu acho aqui o símbolo da interseção. Achei. Interseção com economia, né? E a probabilidade aqui vai ser 10 sobre o total, que são 500. E aí foi a letra A, né? Vamos fazer a letra B agora, olhando o diagrama. Eu não sei, eu vou colocar em formato fracionário aqui, mas... Vamos lá, vamos pegar uma calculadora. Isso. A probabilidade dele não estudar engenharia e nem economia, né? A gente tem o jeito olhando o diagrama de fazer isso, que é a probabilidade dele não estar nem aqui e nem aqui. Que vão ser os 280, né? Sobre 500. E agora, para calcular a probabilidade dele estudar engenharia ou economia, olhando o diagrama eu consigo somar tudo, eu consigo responder isso rápido, né? É a probabilidade do aluno ser ou da engenharia ou da economia. A gente já viu que isso aqui é a probabilidade da união, né? E olhando o diagrama fica rápido. Fica rápido a gente ver. Eu estou copiando aqui o símbolo, tá? Fica rápido a gente ver aqui que a gente já tem 220, né? Então a probabilidade aqui vai ser 220 sobre 500. Só que ao invés de pensar assim, eu quero chegar num raciocínio onde eu não precise ter que fazer o diagrama. Para isso, Mororó, cansei, prefiro fazer o diagrama.
Para isso, eu vou tentar usar a mesma estrutura que a gente tinha aqui, né? No caso, a probabilidade de sair uma dama ou rei ou um valete, eu tive que somar as probabilidades individuais de cada um. Tchau, meu bem, bom trabalho. Aqui, se eu quiser calcular isso, então, eu poderia pensar em fazer algo do tipo... Vai lá, já que quando ele está falando de ou é só somar, né? Então, vamos botar aqui probabilidade de fazer engenharia mais probabilidade de fazer economia. A pergunta é, isso aqui, desse jeito, vai dar certo? Se eu calcular a probabilidade de um aluno ser engenheiro e calcular a probabilidade de um aluno ser economista e somar essas probabilidades, vai dar certo? Vilton, tá certa, as suas respostas estão certas, viu? Para eu calcular a probabilidade do estudante ser engenheiro, basta que eu divida, né, 80 por 500. Para eu calcular a probabilidade do aluno ser economista, basta que eu faça 150 por 500. Se eu somar essas duas, dá 8, 9, 10, 230 em 500. Só que a gente já fez olhando o diagrama, viu olhando o diagrama, né? Que está errado, né? A resposta certa é 220 em 500. Por que aqui está errado? O que está estranho aqui? Por que aqui não é só eu somar as probabilidades? Por que aqui, se eu somar as probabilidades separadas, dá certo? E por que aqui, se eu somar as probabilidades separadas, não dá certo? Exatamente, Wendy. Porque o que muda dessa situação para de baixo é que aqui os conjuntos são separados, né? Eles são disjuntos, né? Eles não têm interseção. Aqui os conjuntos têm interseção, né? Isso significa dizer o seguinte, que quando eu calculo a probabilidade do aluno ser engenheiro, eu passo a contagem por aqui. E quando eu vou contar a probabilidade do aluno ser economista, eu passo a contagem por aqui também, e como vocês estão vendo, né, eles compartilham esses elementos. Então, esses 10 elementos estão sendo contados 2 vezes. Para terminar, isso aqui não está certo, mas pode ser consertado. Eu sei que, em geral, se os conjuntos tiverem interseção, eu vou acabar contando mais. Eu vou contar esse conjunto aqui 2 vezes, né? Uma vez a mais do que eu deveria. Então, para eu descontar, basta que eu tire essa probabilidade do meio. Só que eu sei que essa probabilidade do meio é a probabilidade do aluno ser engenheiro e economista. Aí a nossa conta fica certa. Menos 10 em 500. E agora a gente acha o valor que a gente constatou usando o diagrama, né? Que é 220 em 500.
Mororó, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Vou dizer agora. A gente precisou de um diagrama para responder essas questões, tá? A gente precisou de um diagrama. O passo que eu quero dar a seguir é o seguinte. Eita, não é fazer essa linha estranha. O passo que eu quero dar a seguir é o seguinte. Eu quero calcular a probabilidade de uma coisa ou outra acontecer, sem necessariamente eu ter que ficar desenhando diagramas toda hora, tá? E eu espero ter mostrado para vocês, em geral, como é que eu calculo a probabilidade de uma coisa ou outra acontecer. Em geral, como é que a gente vai fazer para calcular a probabilidade do um ou outro, né? A gente vai lembrar que isso aqui é a probabilidade da união e quando a gente está fazendo a união de dois conjuntos. Calma aí que a bateria do notebook está caindo. Pronto. A gente sabe que é só somar essas duas probabilidades em geral, certo? Só que a gente tem que dar uma pensada antes e ver se não tem uma interseção entre esses dois conjuntos. Porque se tiver, a gente tem que descontar. Esse aqui, então, vai ser o jeito da gente calcular probabilidades da união sem ter que ficar fazendo diagrama a todo momento para tentar resolver o problema. Entenderam aonde eu quero chegar? A probabilidade de uma coisa ou outra acontecer é a soma das probabilidades, porém, se eles tiverem interseção, eu tenho que dar esse desconto. E aí agora a gente consegue fazer vários exercícios, tá? Eu tenho uns 5 minutos aqui, ou eu tenho 5 minutos ainda. Para a gente não apressar o sistema, a gente antecipa a nossa pausa para agora e volta quando for 9h05. Pode ser? Então fechou. Galera, vou lá, uma pausa rápida para tomar um café, ir no banheiro e 9h05 a gente está lá no próximo link. Um abraço, gente, até daqui a pouco. Tchau, tchau. E aí a gente volta, né, e vamos começar a resolver exercícios aqui. Eu já tenho um primeiro aqui na manga, que é este. Este aqui. Esse problema aqui, ele é bem parecido, né? Eu não quero que saia o número da questão, porque eu não estou fazendo a questão em ordem. Esses exercícios são do nosso material de embasamento, viu? É um material que também está disponível lá para vocês fazerem os exercícios e pegarem os conteúdos. Se eu não me engano, tem é a letra F, tá? Do exercício 377, do material de embasamento. Pessoas, vamos fazer aqui esse exercício. E eu vou resolver esse exercício aqui usando basicamente análise combinatória, tá? E aí, todos prontos? Podemos ir? Digita um aí, se eu posso ir.
Show. Então eu vou. Gente, olha só. Para calcular qualquer probabilidade, primeiro eu tenho que entender qual é o experimento, né? O que eu estou sorteando, né? O que é aleatório no experimento. E aí depois eu vou tentar calcular o número de elementos do espaço amostral. O experimento aqui é observar os números da face de cima de um dado, né? Então eu vou jogar um dado para dois dados no chão e vou ver os números, né, que vão aparecer. Eu vou tentar então calcular o espaço amostral, o número de elementos do espaço amostral, na verdade. E se você ainda não pegou o que eu vou fazer, o caminho aqui é mostrar um exemplo, tá? Com um exemplo você consegue entender o cálculo que eu vou fazer aqui na esquerda. Me dá um exemplo de resultado que pode sair nesse experimento. O resultado genérico, não necessariamente um que eu queira, tá? 3 e 5. Esse é um resultado que eu quero, mas em geral pode sair um resultado assim, 4 e 2, né? Vou botar esse um 3 e um 5, um 4 e um 2. Esse é o tipo de objeto que a gente vai ter no nosso espaço amostral, tá? No caso aqui, esse primeiro nos interessa, esse segundo não nos interessa, mas em geral o que pode acontecer é isso. Para eu pensar nesse exemplo, eu tive que tomar duas decisões. Eu tive que escolher quem era o primeiro número e eu tive que escolher quem era o segundo, né? Então eu vou usar o princípio multiplicativo para saber quantos elementos tem no meu espaço amostral, tá? Como o primeiro elemento é um número de um dado, eu tenho 6 possibilidades diferentes para sair esse número, né? E eu vou ter 6 possibilidades diferentes para sair um número seguinte. Então eu vou afirmar para vocês que o nosso espaço amostral tem 36 elementos. Vocês percebam que aqui eu já não estou mais fazendo aquela tabela, apesar dela poder ser útil às vezes, então a gente também sabe fazer, né? Todo mundo concorda que o espaço amostral tem 36 elementos? Legal. Massa, muito bom, muito bom, muito bom. Aí agora eu vou calcular a probabilidade do que eu quero, tá? Para calcular a probabilidade do que eu quero, eu vou colocar aqui evento, né? O meu evento. Evento, vou botar assim, é a probabilidade de aparecer 3 em ao menos um dado. E eu botei essa questão aí por causa desse ao menos, tá? O problema desse ao menos aqui também é o problema da expressão pelo menos, que quando ele aparece em problemas de probabilidade, em geral, ele está associado a muita conta, tá? Uma quantidade maior de contas. Para aparecer 3 em pelo menos um dado, então ele tá contando que possa acontecer 3 situações diferentes, né? Pode aparecer 3 no primeiro e outro, e não pode ser 3 no segundo, né? Pode ser que não apareça um 3 no primeiro e apareça um 3 no segundo. Isso que quer dizer esse ao menos aqui, né? Tem que aparecer 3 em pelo menos um dos dois lugares, né? Então pode aparecer 3 no primeiro e não no segundo. Ou pode aparecer isso aqui. Ou pior, né? Pode aparecer 3 no primeiro e 3 no segundo também. Vocês estão entendendo a periculosidade desse pelo menos aqui, desse ao menos aqui? Esse ao menos, ele engloba, nesse caso, 3 situações. Em geral, ele engloba mais de uma situação. Nesse caso específico, ele engloba 3 situações diferentes. Vocês entenderam? Digita 1 aí se entendeu. Legal, legal.
Aí olha só, tem dois caminhos para resolver esse problema, tá? Caminho número 1, eu calculo a probabilidade de sair um 3 no primeiro e não sair um 3 no segundo. Eu posso calcular essa probabilidade. Nesse caso, eu também posso usar análise combinatória, tá? Não é difícil. Eu posso calcular a probabilidade de não sair um 3 no primeiro e sair um 3 no segundo. Também não é difícil de calcular. E eu posso calcular a probabilidade de sair 3 e 3 nos dois dados. Essa é a mais fácil de todas de calcular, tá? E como pode acontecer ou isso, ou isso, ou isso, a probabilidade, e claro, né, nenhuma dessas três situações pode acontecer ao mesmo tempo, significa então que elas não têm interseção. A probabilidade aqui é só somar essas três probabilidades. Todo mundo entendeu o que eu falei? Se tiver boiando, eu explico de novo de uma outra forma, que aí você também vai, que aí vai facilitar ainda mais o entendimento. Tá, olha só, Kevin, um desenho aqui rapidinho para a gente se situar. Eu tenho um conjunto, tá? Do lançamento lá dos dados, que eu sei que tem 36 elementos, tá? Quando ele fala a probabilidade de aparecer 3 em pelo menos um dos dados, tem aqueles resultados onde sai 3 em um e não sai 3 no outro. Eu vou colocar aqui 3 em um e 3 no outro. Deixa eu botar aqui um texto, 3 no primeiro e não 3 no segundo. Ah, então tá bom. Então, qual parte você não entendeu? Desculpa. Me explica o que você não entendeu, que aí eu consigo te explicar. Me explica a parte que você não entendeu para eu poder te explicar. Sei lá, tô me sentindo na explicação. Tá, calma aí. Então veja, com esse exercício aqui, eu acho que a gente vai caminhar então um pouco mais. Vamos lá então, vamos seguir aqui. Gente, calcular a probabilidade de alguma coisa, no nosso caso específico aqui, é saber quais daqueles elementos, quais elementos do espaço amostral tem o que a gente deseja. E quais elementos do espaço amostral tem no total, tá? Existem no total. O que pode acontecer dividido pelo que eu quero que aconteça. Eu quero que saia aqui nessa primeira conta, na esquerda, eu quero que saia um 3 no primeiro dado e qualquer coisa menos um 3 no segundo dado. E o meu espaço amostral eu já sei que são 36, tá? Vou fazer uma pergunta. É melhor fazer isso aqui. Quantos são os resultados que tem 3 e menos 3? Menos 3, é mole? Tem 3 no primeiro dado e não tem 3 no segundo. Para isso, me dá um exemplo aí, onde isso está acontecendo. Exatamente, Joy. Exatamente. 3 e 1, 3 e 2.
Então, mais uma vez, você tem que tomar duas decisões para construir o número de elementos desse conjunto. Na primeira decisão, eu só posso ter uma possibilidade de escolha, que é escolher o número 3, né? Porque tem que ser 3 no primeiro dado. E na segunda pode ser qualquer coisa menos o 3, né? Então eu tenho aqui 5 possibilidades diferentes, onde aparece o 3 no primeiro dado e não aparece 3 no segundo. Eu fiz usando análise combinatória, mas eu podia contar na mão, né? É o 3 e 1, 3 e 2, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6. São 5. Beleza? Além disso, a gente vai chegar num resultado muito parecido aqui, eu não vou nem fazer muita força, né? O número de elementos onde não tem um 3 no primeiro dado e tem um 3 no segundo dado, também vai ser 5. O raciocínio é o mesmo. No primeiro dado pode sair qualquer coisa menos o 3, então você tem 5 possibilidades. E no segundo dado só pode sair o número 3, né? Se você quiser contar no dedo também pode. É o 6 e 3, 5 e 3, 4 e 3, 2 e 3, 1 e 3. Eu prefiro fazer análise combinatória. E por último, pessoas, eu quero saber quais são as chances de sair um 3 no primeiro dado e no segundo dado. 1. Só pode sair o 1 e o 3, né? Se você quiser fazer por análise combinatória, você só tem uma possibilidade para o primeiro dado e uma para o segundo. Então, 1 vezes 1 que vai dar 1. No total aqui, então, a gente tem 10, 11 resultados que interessam para a gente. Então, o nosso evento aqui, ele tem 11 elementos. Legal? Então, a questão acaba, a probabilidade que ele está pedindo é 11 em 36. Se quiser saber isso probabilisticamente, dá aproximadamente 31%. Aproximadamente. O símbolo não é esse aqui não, mas eu estou com preguiça de catar outro. Na verdade, Joyce, se for escrever assim é 30,6, né? Porque aí arredonda a última casa, né? Porque é 30,555555555. Aí arredonda a última casa para cima, né? Porque de 5 para cima joga o resultado para cima. Gente, esse é um jeito de fazer. Esse é o jeito honesto, tá? Eu acho um jeito muito honesto. Mas agora eu vou ensinar o jeito roubadinho. O jeito brabo. E eu vou precisar desse texto que eu estou mexendo aqui. Todos prontos para o jeito brabo? Justamente, Joy, é justamente o jeito que eu vou fazer agora, o jeito brabo. Ao invés de calcular tudo que eu quero, dá muito trabalho, porque eu tenho que fazer 3 contas, né? Eu tenho que fazer 3 contas, jeito roubado, com certeza. Só que aí o que acontece? A gente está olhando esse texto aqui, e aqui tem as 3 informações que são relativas a esse pelo menos aqui, tá? Gente, esse exercício aqui ele ainda faz parte do enunciado anterior, tá? Eu estou mostrando como é que a gente pode aplicar essas propriedades aqui e tal. Daqui a pouco a gente vai descer e vai começar a resolver outros exercícios. O jeito roubado é o seguinte: além dessas 3 situações, que é sair 3 no primeiro e não no segundo, sair 3 no segundo e não no primeiro, e sair 3 no primeiro e no segundo, tem uma outra situação que é uma situação que não me interessa, que é não sair 3 em nenhum deles.
Essa situação aqui é a situação que não me interessa. Ao invés de eu calcular, e quando eu pensar nisso daqui, só tem essas 4 possibilidades de ocorrência, né? Só acontece essas 4 coisas. Assim sendo, ao invés de calcular 3 probabilidades separadas, olha o jeito roubado. Eu vou calcular a probabilidade do que eu não quero que aconteça. Então, voltando aqui para uma outra página, eu vou calcular aqui a probabilidade do que eu não quero que aconteça. Então vamos lá, eu quero a probabilidade de não sair um 3, nem no primeiro e nem no segundo. E aí a gente vai usar análise combinatória para isso. Se eu não quero que saia 3 no primeiro, eu tenho 5 possibilidades para a primeira escolha, 5 possibilidades para a segunda escolha. Eu tenho então 25 possibilidades que não me interessam. Então a probabilidade que eu não quero, ela é igual a 25 sobre 36. Só que aí agora eu estou usando essa engenhosidade aqui, tá? A probabilidade do que eu não quero, ou melhor, a probabilidade do que eu quero é 1 menos a probabilidade do que eu não quero, né? Em outras palavras, a probabilidade do evento que ele quer, aqui no caso, né? O não quero, se eu quero a letra E, então eu não, vai ficar assim, tio E, né? Então a probabilidade do que eu quero que aconteça é 1 menos 25 sobre 36, ou seja, o que está faltando de 25 para 36, ou seja, 11 em 36. Entenderam essa roubadinha aí, o jeito brabo de fazer? Quando que você vai usar isso? Quando tiver um ao menos na questão, você já sabe que tem um problema aí. O jeito carioca não, ó, para com a zoeira. Nem te dou confiança. Volta pro seu país, seu carioca. Beleza, turma? Vamos para uns exercícios genéricos agora. Desenhos 95. Exercício 395 do material de embasamento. 8 pessoas. Tá, legal. Oito pessoas são dispostas ao acaso numa fila. Vocês lembram disso? Já viram isso em algum lugar? Ana, Bi, Carla, são sempre... Ah, já viu sim. Já viu sim. Se não viu, calma aí, vamos fazer uma outra questão antes. 373. Calma aí, vamos fazer uma outra. Vamos fazer essa aqui por enquanto. Depois a gente volta lá e faz essa. De novo, gente, não vou fazer diagramas para calcular essa probabilidade, tá? Teve uma questão antes. Calma aí, César. Tem essa. Ah, uma questão disso aqui, né? De pessoas juntas e pessoas separadas. Vamos lá. Mas vamos fazer essa aqui primeiro. Uma urna contém 20 bolinhas numeradas de 1 a 20. Seja o experimento da retirada de uma bolinha. Calcule a probabilidade de sair o evento A ou B, né?
Ou seja, saiu um múltiplo de 2 ou um múltiplo de 5. Antes da gente ficar delirando em tentar calcular a probabilidade, vamos definir aqui alguns exemplos de resultados que podem sair nesse experimento, tá? Me dá um exemplo de resultado que pode sair nesse experimento. Estou sorteando uma bolinha, essa bolinha está numerada de 1 a 20. Me diz um exemplo de resultado possível desse experimento. Quem se atreve? 4. 4 é um resultado possível. Quem diz outro? Inclusive esse interessa porque é múltiplo de 2, né? Eu estou sorteando uma bolinha, né, pessoal? Essas bolinhas estão com números de 1 a 20, né? Eu posso tirar a bolinha que tem um 4. Eu posso tirar a bolinha que tem um 20, esse também interessa, mas eu posso tirar a bolinha que tem um 7. Então, galera, aqui não vai ter que gastar muita a mente não, tá? Quantos elementos? Esses são os exemplos, tá? Do nosso espaço amostral. Eu quero saber quantos elementos tem no nosso espaço amostral. Para criar esses exemplos aqui, eu só precisei tomar uma decisão, né? Que é escolher um número. Só que eu não posso escolher qualquer número. Eu tenho quantas possibilidades aqui para escolher esse único número? Eu posso escolher de 1 a 20, né? Então, eu tenho 20. Certinho, Kevin. Meu espaço amostral tem 20 elementos. Não precisei fazer muita força, né? Só que aí agora eu já andei meio caminho para calcular a probabilidade, porque vocês lembram? A probabilidade de qualquer evento é o número de elementos do evento, que é o número de elementos que eu quero que aconteça, né? Dividido pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, o que pode acontecer. Então eu já fiz essa parte de baixo aqui, né? Eu já sei que aqui é 20. Legal? A minha preocupação agora é descobrir quem são, ou melhor, quantos são, né, os elementos que me interessam, ou seja, esse A ou B aqui, né, em língua portuguesa, a probabilidade de sair um múltiplo de 2 ou de sair um múltiplo de 5. Só que, de novo, eu não vou fazer diagrama nenhum para entender isso, tá? Se ficar com dificuldade, eu vou botar ou aqui porque vocês sabem que ou é união, né? Mas se bem que está bem acessível aqui. Vamos lá. 2A. Eu acho que eu descobri. A, Ctrl Shift U, 2A. Errei. Shift U, 2A. Errei de novo. Não é isso. Desisto. Vai ficar assim mesmo. Vocês sabem que a probabilidade da união eu tenho um problema sério com o teclado Unicode. Uma hora eu vou aprendendo, né? Mas é muita coisa. É muito código, cara. Se bem que aqui tá 2A mesmo. Mas vamos ver, né? Ah, não. É 2A. Última tentativa. Aí, agora foi. A probabilidade de um ou outro, né? Isso aqui, no caso traduzido em português, é a probabilidade do número ou ser múltiplo de 2 ou ser múltiplo de 5, tá? Mas a gente já aprendeu que probabilidade de uma coisa ou outra acontecer, em geral, é a probabilidade de uma coisa acontecer mais a probabilidade da outra coisa acontecer, mas eu tenho que ficar pensando aqui na interseção, né? Se tem interseção depois. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês lembram disso? Mais especificamente.
Esse cara aqui é 2229, tá? Esse cara aqui é... Vocês lembram disso? Para calcular a probabilidade de uma coisa ou outra acontecer, em geral eu somo as probabilidades. Porém, se forem dois conjuntos, né, e eles tiverem interseção, eu tenho que descontar essa interseção, porque eu vou estar contando ele duas vezes. Ao invés de fazer o diagrama, eu vou usar esse conceito aqui. No caso, quem seria A? Seria a probabilidade de sair um múltiplo de 2. Pergunto, quem são os múltiplos de 2? Múltiplos de 2 tem um nome, né? Eu quero saber qual é esse outro nome dos múltiplos de 2. Números que são múltiplos de 2. São os pares, né? Então, eu quero saber quantos são os pares de 1 a 20. Tu sabe que número amigo eu acho que é outra coisa, mas eu não lembro. Então, gente, se eu for calcular a nossa probabilidade aqui, a primeira já foi. Meu espaço amostral tem 20, então a probabilidade de sair um múltiplo de 2 é 10 em 20. E agora eu vou somar com a probabilidade de acontecer o B. Não, mas aí não tem nada a ver, né? O 2 é múltiplo de 2, ele sozinho... O que é múltiplo de 2? Múltiplo de 2 é ser 2 vezes alguma coisa, né? O 20, por exemplo, é 2 vezes 10. O 2 é 2 vezes 1, então ele é múltiplo de 2. Sim, o 2 se inclui também. Não quero número primo, eu estou falando de número par. Eu quero os números pares. E agora eu quero saber quem são os múltiplos de 5, né? Múltiplo de 2 é 2 vezes alguma coisa. Então é o 2, o 4, o 6, o 8 e o 20. Então os múltiplos de 5 são 5, 10, 15 e 20. Então a probabilidade aqui de sair um múltiplo de 5 são 4 num total de 20. Se o problema não tivesse interseção, a resposta já estava dada, era 14 em 20. Só que a questão é a seguinte, tem número que é múltiplo de 2 e de 5 ao mesmo tempo? Quem são os números que são múltiplos de 2 e múltiplos de 5 ao mesmo tempo? Isso, o 10 e o 20. Em outras palavras, quando o número é múltiplo de 2 e de 5 ao mesmo tempo, ele é múltiplo de 10, né? Isso, exatamente, as dezenas. Então eu tenho que tirar aqui todos os múltiplos de 10, porque eu estou contando eles duas vezes. Como só tenho 10 e o 20, a probabilidade de sair um número que ao mesmo tempo é múltiplo de 2 e 5 é 2 chances em 10. Então a probabilidade de sair um múltiplo de 2 ou um múltiplo de 5 é 14 menos 2, 12 em 10. Ai, viajei. É 2 em 20, tá, pessoas? Então é 12 em 20, tá, pessoas? Não desiste de mim, não. Tenha fé e acredita em mim. Queimou os neurônios. Foi mal, foi sem querer. Um jato de laser rápido aí. Aí agora sim, 6 chances em 10, né? Ou 3 chances em 5, se for em formato fracionário, ou 0,6 se for em formato decimal. Ou 60%, né? Legal, pessoas? Vamos voltar aqui para o problema do Pedro e Silvia, famoso problema de Ana, Bia, Carla, tá? Então, antes de calcular qualquer probabilidade, eu quero que vocês pensem num exemplo de objeto que pode sair daqui
desse experimento, tá? Tem um experimento, esse experimento consiste em 8 pessoas e elas estão sendo dispostas aleatoriamente em uma fila, tá? Me diz um exemplo de como isso pode ficar. Vou dar uma dica, tá? Usa letras. Quem que falou Ana, Bia e Carla? Deixa eu ver aqui. Foi Viltinho falou de anagrama e o Andy falou de Ana, Bia e Carla. Isso. Use letras aí para representar essas pessoas. Me dá um exemplo de resultado que pode aparecer nesse experimento aqui. Que experimento é esse? Tem 8 pessoas que estão sendo dispostas aleatoriamente, né? Exatamente. Então, Ana, Bia e Carla. Aí vou botar aqui um P de Pedro, né? Que é uma pessoa diferente, né? Vou botar aqui um D, vou botar aqui um C de Silvia, que é uma pessoa diferente, né? Eu podia botar em outra cor, né? Mas eu não tenho esse recurso aqui ainda. E F, 8 pessoas. Já sei, eu vou tirar aqui e vou circular. Vou colocar um retângulo em volta. Sendo que o Pedro e a Silvia são as pessoas legais aí desse problema, né? São as pessoas com o nome que ele mencionou. Isso é um exemplo, tá? De resultado que eu posso ter aqui. Alguém me diz outro exemplo? Não inventa outras pessoas, né? Já deu o nome de Ana, Bia, Carla, Dani, Elisa e Fabiana, né? E Pedro e Silvia. Não inventa outras pessoas, né? Então agora você... Isso. P, A, B, C, D, E, S, F. Também é outro exemplo. Gente, esses exemplos aqui, eles têm a ver com análise combinatória, né? Vocês estão lembrados? O que vocês estão fazendo aqui, né, para montar esses exemplos? Vocês estão tomando várias decisões aqui, né? Então eu vou calcular aqui o número de elementos do espaço amostral. Ele é composto por 8 decisões, certo? Então eu posso escrever lá os 8 tracinhos se eu quiser, mas eu também posso pensar no seguinte: como eu estou apenas organizando as 8 pessoas, pode ser também Pedro, Silvia, Fabiano, Carlos, tá bom, pode ser também. Como eu estou organizando as 8 pessoas, eu sei que esses 8 tracinhos aqui no final vai dar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? Então eu tenho 8 fatorial elementos no meu espaço amostral. Alguém fala? Bobagem. Não precisa calcular, tá? Mas a título de curiosidade, são 40.320 arrumações diferentes das pessoas. Só que aí agora eu vou calcular a segunda parte da probabilidade aqui do evento A, tá? Lembra que probabilidade é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. O meu evento aqui, que eu vou chamar de... Errei. Não lembro. Vou chamar aqui de eventinho número 1. Eu acho que é isso. 2, 2, 8, 1. Errei. Ctrl Shift U, 2, 2, 7, 1. Errei. Não sei. Não sei. O meu evento aqui é 208. Agora vai. Ctrl Shift U, 208, 1.
Meu evento 1, que é o Pedro e a Silvia ficarem juntos, né? Eu quero calcular de quantas maneiras o Pedro e a Silvia podem ficar juntos. Aí virou outro problema de análise combinatória. E aí agora, o que eu tive que pensar aqui para calcular o espaço amostral, né? O que eu tive que pensar aqui para calcular o espaço amostral, agora eu vou ter que pensar de novo para calcular o meu evento número 1, né? Então, de novo, eu vou ter que vir aqui para exemplo, né? E como é que eu escrevo um exemplo de pessoas juntas, né? O N já deu a dica aí, né? Faz o P e o S como se fossem o bloco, né? de uma única pessoa, né? Então, você tem lá PS dentro de um bloco e você bota as outras 6 pessoas que sobraram. Isso aqui é lá da análise combinatória. O meu número, a gente lembra lá da análise combinatória que a gente vai ter que permutar esses. Aí não, Joy, a gente vai permutar os 7 elementos, né? Porque Pedro e Silvia agora vão contar como uma pessoa só. Isso aí é técnica lá da análise combinatória, na aula de permutação a gente viu isso, tá? Então, número de maneiras diferentes de colocar Pedro e Silvia juntos é 7 fatorial a priori. Por quê? Porque se a gente fizer 7 fatorial, a gente está trocando todas as pessoas de lugar. Só que aí a gente vai ter que multiplicar isso por 2 ainda. Por quê? Porque o Pedro e a Silvia, eles podem trocar dentro do bloco, né? Se eu colocar só 7 fatorial, é como se o Pedro tivesse sempre à esquerda da Silvia. Só que pode ser ao contrário, Pedro e Silvia e Pedro. Então eu permuto eles também, por isso que eu multiplico por 2. Assim sendo, a minha probabilidade do evento 1 ela vai ser 7 fatorial vezes 2 dividido por 8 fatorial. Na calculadora a gente faz isso aí rapidinho, tá? Mas se você não tiver uma calculadora, tiver num concurso e quiser calcular isso daqui, você expande o 8 fatorial até chegar no 7 fatorial, tá? Mas antes de fazer essa conta, eu vou perguntar: ok com esse resultado aqui, pessoas? Por que não, Joy? Explico de novo. Eu vou explicar essa parte aqui que eu acho que você não entendeu. Mas você entendeu a parte do bloco, né? Então, é isso aí, gente. Estou aqui para isso. Vou explicar 300 vezes. Técnica do bloco, lá da aula de combinatória. Quando eu quero alguns elementos juntos, eu aglutino eles num único espaço, como se eles fossem um único elemento. Aqui no caso, como são pessoas, eu estou pensando agora em Pedro e Silvia, não mais como 2 pessoas, mas como uma única pessoa. Então aqui não é mais como se tivessem 8 pessoas, e sim 7. A pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, a pessoa D, a pessoa E, a pessoa F, e essa outra pessoa que na verdade é a fusão entre Pedro e Silvia. Que eu vou seguir o exemplo do Enes aí e vou botar X. É isso. Ou fizeram uma fusão, né? E agora você não tem mais 7, você não tem mais 8 pessoas, vocês têm 7 pessoas, tá? Vocês têm 7 elementos. E o número de maneiras de permutar esses 7 elementos é 7 fatorial, que é a permutação dos 7. Só que além disso, quando você olha para dentro desse X aqui, que é o bloco das 2 pessoas, dentro do bloco o P e o S eles podem trocar de lugar. Como o P e o S podem trocar de lugar de 2 formas diferentes,
além desse 7 fatorial aqui, que são o número de maneiras que você pode trocar os 7 símbolos, você tem que dobrar esse número de respostas, porque o P e o S também trocam de lugar. Esse vezes 2 aqui, então, é para garantir que o P e o S também troquem de posição entre si dentro do bloco. Caio. O Joy eu já trouxe para o caminho da luz. E o Caio. Opa, amém. Show de bola. Aí, galera, vou voltar para cá. Então, aqui a probabilidade é essa, tá? Então, a parte da probabilidade já acabou. A gente sabe resolver, é isso daqui. Agora, se vocês quiserem, se tivessem num concurso e as opções da múltipla escolha lá não tivesse isso, é porque dá para simplificar assim, ó. Como é que você simplifica esse negócio? Ah, vou ter que fazer 7 fatorial, vou ter que fazer 8 fatorial? Pode fazer, mas não é o melhor aqui, né? O melhor é o seguinte: 8 fatorial é 8 vezes 7 fatorial. Como ficou igualzinho ao fatorial de cima, eu posso cortar os fatoriais. E aí corta, tá? E você vai ter uma chance aqui de 2 em 8. Ou seja, uma chance de 1 em 4. Uma chance de 25%, né? Então, você tem 25%, é porque aqui um quarto é 25% rápido, né, gente? Sem gastar muita cabeça, né? Então, muito provavelmente, as opções que estariam lá seriam... Uma das opções que estaria lá era 1/4 ou 25%. Legalzinho? Vamos para uma próxima. Eu pulei uma folha aqui, eu vou usar esse espaço, eu estou economizando até folha virtual agora. 398. Ah, legal. Olha que loucura. Deixa eu ver a 405 primeiro. Ah, vou fazer a 405 primeiro para a gente não viajar. Legal. Pra gente trabalhar mais exercícios desse tipo. E depois eu vou fazer um de combinação. Nossa aula está acabando, não creio. Não creio nisso. Tá, vou fazer essa aqui então. Volto. Volto, Kevin. E não calculei não. Adriel muito perceptivo. Eu vou fazer, eu tinha esquecido. Pulei a letra B, gente. Vou calcular aqui então a probabilidade, que eu vou chamar de probabilidade do evento 2. Que é a probabilidade do Pedro e da Silvia ficarem separados. Eu vou fazer e eu quero que vocês digam, entendi. Eu vou digitar aqui, ó, a probabilidade de eles ficarem separados é 75%. Não, aí é muito pior, Joy, é muito pior. Mas aí, Viltinho, entendeu mesmo ou só seguiu o comando lógico para completar a frase que eu pedi? Vocês entenderam por que a probabilidade de eles ficarem separados é 75%? É porque a fusão só dura alguns minutos antes. Exatamente, Viltinho. Quando você vai calcular a probabilidade aqui, só tem 2 caminhos, só tem 2 chances, só tem 2 eventos, 2 acontecimentos separados, tá? Ou Pedro e Silvia ficam juntos, ou eles ficam separados. Então essa probabilidade aqui tem que dar 100%, tá? Então o que eu fiz aqui foi o seguinte: a probabilidade deles ficarem separados
nada mais é do que a probabilidade deles não ficarem juntos. Então vai ser 1 menos a probabilidade do evento 1. Que é aí é outros 500. Essa questão aqui, ela está aqui de propósito nessa parte do material, justamente porque calcular o número de maneiras deles ficarem separados é muito trabalhoso. Porque, só para você ter uma ideia, Adriel, você teria que calcular o P numa ponta, A, B, C, D, E, F, é um dos caminhos, e o S, a Silvia na outra ponta. Não, só para você ter uma ideia, olha só, o espaço amostral tem 40.320 possibilidades, tá? Como a probabilidade deles estarem juntos é 25%, então 1/4 desses elementos aqui, eles estão juntos. Então, 10... deixa eu ver aqui. Dividido por 4. Em 10.080 eles estão juntos, né? Em 30.240 possibilidades eles estão separados. O problema aqui é bem complexo. Tem um artifício para você fazer que é o seguinte: você pode botar o P e o S, deixar eles fixos e começar pensando assim: calma aí, as outras pessoas que sobraram, A, B, C, D, E e F, elas podem, eu vou começar a colocar elas por aqui agora, né? Aí eu vou pensar que o A, ele tem 3 possibilidades de encaixe, né? Porque eu posso encaixar o A antes do P, eu posso encaixar o A entre o P e o S, e eu posso encaixar o A aqui na ponta. Mesmo assim, usando essa técnica, tu ainda não consegue excluir totalmente o P e o S de ficarem juntos. Então, aqui não tem jeito. Assim, deve ter um jeito aí sofrido, né? Mas o melhor jeito que tem para calcular o número de elementos separados é calcular eles juntos e tirar do total, né? Por isso que essa letra B está aqui. O melhor jeito de fazer é assim. Belezinha? Aí não é 42, né? São 30.000 e cacetada. Vamos para essa última aqui. A gente tem 2 minutos para fazer. 30.280, Joy. Obrigado. De um baralho de 52 cartas, são extraídas ao acaso. Não o quê? Não o quê? Não o quê? Vocês querem parar por aqui então? Tá. Não, calma, depois você me fala então, me manda uma mensagem no WhatsApp. Vocês querem parar por aqui então? A gente tem 2 minutos. Agora a gente tem 1. Então, galera, olha só, aqui eu vou parar por aqui então, tá? Eu vou só dar a dica pelo seguinte: se vocês quiserem continuar esse exercício depois, o espaço amostral aqui é qualquer seleção de 3 cartas dentro dessas 52. Então, na verdade, quando você for botar lá o princípio multiplicativo, né? A gente tem que pensar no princípio multiplicativo, mas quando chegar no final aqui das possibilidades, a gente tem que pensar no seguinte: pode ser, eu vou pensar, importa ou não a ordem? A ordem importa ou não importa, né? Que aí a gente pode estar trabalhando com uma combinação ou com um arranjo, né?
Então aqui vocês vão chegar a essa conclusão, tá? Relaxa, Ana. Eu sei que você tá aí, tá bom? Gente, vou nessa, tá? Um beijo no coração de vocês. Fiquem em paz. Eu vou ter que sair assim meio correndo porque eu vou para outra aula ali, tá bom? Qualquer coisa me chama lá no grupo. Valeu? Beijo grande, gente. Até mais. Para você que está vendo a aula aí gravada, até mais também. Vou nessa. Tchau, tchau.